enquanto eu tô... Ok. Aí, qualquer coisa, vocês abrem o microfone, se cortar alguma coisa, abre o microfone e fala comigo, por favor. Então, peraí que eu vou ajeitar as coisinhas aqui. Estão vendo na tela? Sim, dá para ver. Sim, dá para ver bem. Tá agora em modo de apresentação? Sim. Só um minutinho, então. Bom, gente, então vou começar, né? Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Amanda Machado e eu sou mestranda na PUC do Rio Grande do Sul. Eu faço mestrado em Ciências Criminais, mas por enquanto estou aqui em São Paulo por causa dessa desgraça de pandemia. E eu atuo também como secretária da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB aqui de São Paulo. E também eu trabalho bastante como Armando, né, em várias frentes, tanto na RBCE, que é uma das promotoras aqui do curso, Rede Brasileira de Cooperação em Emergências, quanto no Fórum Social Mundial da Saúde e Seguridade Social. E aí, nesse segundo, eu estou mais ativa, assim, eu sou curadora de um dos projetos, que é justamente o laboratório político, que eu vou falar para vocês um pouquinho. Então, o que é um laboratório político, né? É um espaço em que a gente tem um objeto, a gente define um objeto e um produto, então é bem importante essa definição. Então, como se constitui esse laboratório? A gente vai articular pessoas que são interessantes para estarem ali naquele espaço conosco, que pode ser um espaço virtual ou físico, e pensar no objeto comum para todas aquelas pessoas, independente do setor que cada uma atua ou independente da profissão, mas que elas tenham um objeto comum de incidência política. E aí, pensando a partir desse objeto comum, a gente vai pensar num produto que a gente gostaria que acontecesse ao final desse laboratório. Então, é um espaço de construção da incidência política. Seria, talvez, um espaço anterior a algumas outras estratégias que a gente vai aprender aqui, porque nesse espaço de laboratório político que a gente vai compreender qual estratégia de incidência que seria mais adequada, né? E é importante, então, a gente definir tanto objeto quanto produto, mas também esse espaço-tempo, ter ele bem definido na questão espacial de aonde que vai incidir esse objeto proposto, né, e o produto que a gente quer. Então, se vai ser numa comunidade pequena, se vai ser na cidade tal, estado tal, se vai ser regional, no sentido de ser uma coisa latino-americana, é bem importante essa definição. E também tanto espacial, e depois que a gente define essa questão espacial, que é primordial até para que a gente angarie as pessoas que vão participar do laboratório político, também é da maior importância que a gente entenda qual que é o tempo que isso vai acontecer. Então, se a gente defina um tempo limite, pensando tanto estrategicamente, por exemplo, as eleições vão ser em 3 meses, então a gente tem que ter o produto feito para colocar nos projetos de governo em 1 mês, vamos supor, quanto até o objeto se exaurir, né, que o produto ele de fato aconteça. Então a gente coloca aí um espaço maior, por exemplo, de 6 meses para trabalhar aquele objeto, e o produto que sair dali saiu, mas é importante que a gente defina esse tempo para que não fique algo muito abstrato. E aí é importante que entre a constituição desse laboratório político, que vai ter várias etapas, né, de aprendizagem, que a gente vai entender o que todo mundo pensa sobre aquele objeto, até entender de fato qual vai ser a incidência política. Entre esse começo e o produto final, que é a incidência, a gente vai ter várias ações nesse meio, e elas precisam estar bem inseridas nesse âmbito da decisão política. Então, pensar nessa negociação política e em quais atores fora do laboratório que a gente vai conversar,
é bem importante que a gente seja ativo nessa questão e realmente não fique uma coisa abstrata e teórica e de crítica pela crítica, porque não é essa a ideia de um laboratório político, né? Que seja um espaço acadêmico ou que seja um espaço de formulações de propostas que não vão, de fato, ser aplicadas por aquelas pessoas que compõem o laboratório. Não, o laboratório, apesar de também ter essa formulação teórica e crítica, o principal é a questão ativa no final do produto. E também é muito importante que haja um monitoramento desse produto, né? Então, quando a gente, de fato, faz incidência política, é legal que a gente acompanhe qual o efeito que aconteceu com aquela ação que a gente fez, se é o efeito esperado, se ele foi alcançado, até para entender as limitações da nossa proposta. Então, esse monitoramento é bem importante. E é que eu coloco, né? Laboratório político para quê? Qual que é a importância dos laboratórios? Primeiro, eu acho que essa questão de serem laboratórios regionais, que a gente... Isso tudo que eu estou apresentando aqui, gente, é como eu vejo o laboratório político, né? Pode ser que tenham vários outros modelos, mas estou apresentando aqui como que a gente está trabalhando nessas organizações que eu falei, tanto da RBCE quanto Fórum, e outras entidades irmãs e próximas e parceiras. Então, o laboratório regional, ele vai entender as necessidades daquelas pessoas que estão morando naquela região. É um processo extremamente democrático nesse sentido e mais próximo do que poderia ser alguma coisa política formal, né? Como o laboratório político, ele é da sociedade civil, mesmo que tenha algumas outras organizações vinculadas, é legal porque a gente pode se aproximar e fazer entrevista com a população, a gente pode, a gente não tem limite de ação nesse sentido, não é burocrático, e isso é muito bacana para a gente avaliar essa necessidade do que está acontecendo ali e, de fato, possa projetar uma proposta que seja mais eficaz e efetiva para as pessoas que ali moram no espaço delimitado. E também a contextualização daquela região para entender a história daquilo, como que o neoliberalismo incidiu naquela região, de qual forma, e qual que é a história daquele espaço para entender o que a gente vai fazer no presente visando o futuro. Uma outra coisa que é legal dos laboratórios políticos é essa questão das violações sistemáticas, porque também, novamente, aqui eu estou falando dos laboratórios que a gente está pensando enquanto a RBC e Fórum, mas a gente pensa nos laboratórios que vão fazer a sua incidência em direitos amplos e não em direitos individuais. Então, a gente vai pensar em laboratórios que vão, por exemplo, tratar de políticas públicas, tratar da materialidade de um direito que já está previsto constitucionalmente, mas que ele não é garantido de fato, e com isso a gente não vai se apegar em ações individuais, a gente vai se apegar nas violações massivas e sistemáticas do direito. Isso é bem importante também, é uma característica legal do laboratório político. E, por fim, aqui eu coloquei a importância da rede, né, porque eu até estava estudando um pouco, uma coisa que eu sempre esqueço de falar, que eu sou advogada, não atuante, mas eu sou formada em Direito. E querendo ou não, acabo tramitando também por esses espaços, né, tendo colegas e amigos, e apesar de não me identificar com quase nada da advocacia, então eu tenho estudado também algumas questões de alternativas penais, e eu estava vendo que magistrados, juízes, né, eles às vezes não aplicam as alternativas penais pela falta de conhecimento do que aquela comunidade em que ele está inserido ou em que o réu está inserido, o que aquela comunidade pode prover para aquele réu. Então, por exemplo, o juiz deixa de colocar como uma alternativa penal a casa de albergue, que seria, por exemplo, só para o réu dormir, ele poder trabalhar de dia e dormir naquele local, porque ele não sabe que existe uma casa de albergue naquela comunidade. Então, pela facilidade, ele acaba prendendo a pessoa. E daí, aí não preciso nem falar sobre a situação carcerária deplorável que a gente tem. Então, a importância da rede entre os setores
é muito importante que a gente conheça o que tem naquela comunidade, em todos os setores dela, de forma mais ampla possível, e também que a atuação seja em rede. Então, isso eu vou expressar bem em várias partes, que é essa questão da ação multissetorial, porque acontece uma questão complicada de pautas identitárias, que por mais importantes que sejam, acaba tendo uma fragmentação do direito, né? Então, cada pauta identitária, então, a pauta feminista, a pauta antirracista, cada uma vai atrás de um direito muito específico, e daí alguns direitos de base acabam se prejudicando, porque acaba ficando muito fragmentado esse pleito. E é importante que as pessoas se unam, esses segmentos se unam, e até para entender melhor o objeto de uma maneira mais complexa, quanto para ter mais força no pleito político. Então, isso eu também acho que é bacana a gente se atentar. Aí aqui eu coloquei o laboratório e o observatório como um ciclo, né? Aqui, nessas coisas que eu tenho trabalhado na RBC e no fórum, a gente tem duas duplinhas de laboratório e observatório, que eu vou expor depois. Inclusive, a gente vai ter uma aula que a gente vai trabalhar só sobre observatório, não lembro se vai ser já na próxima ou daqui umas 2 aulas, e a Ana Paula, que é a coordenadora dessa parte, que vem apresentar junto comigo, mas é muito importante essa parceria entre laboratório e observatório, porque o observatório de violações, ele vai nutrir, ele vai dar os insumos que vão nutrir esse laboratório. Então, o observatório, ele vai coletar esses dados por clipagem, por denúncia direta, por clipagem da própria mídia, como acontece no observatório que a gente vai estudar depois, e o laboratório ele vai analisar, tratar esses dados, analisar esses dados, e a partir desses dados, ele vai poder traçar uma estratégia com o seu objeto. Então, é muito importante, tanto para o laboratório ter esses insumos do observatório, mas também para o observatório, porque com essa parceria com o laboratório que vai dar sentido ao observatório, senão vai ser só mais um compilado de dados alarmantes, como a gente está cansado de ter no Brasil, em todas as áreas possíveis, e sem utilidade. Então, é interessante mesmo que tenha essa parceria entre laboratório e observatório, esse ciclo. E por que é chamado de ciclo, né? Porque o observatório ele vai fornecer esses dados para o laboratório, e o laboratório, com isso, vai fazer uma incidência política, e após feita essa incidência política, o fruto vai voltar para o observatório para o monitoramento, para entender justamente se os resultados foram alcançados, e aquilo que a gente já tratou nos slides anteriores. Então, é uma coisa que, teoricamente, não termina, porque com dados novos do observatório, o laboratório vai se fechar em um novo objetivo e objeto, e assim vai. E uma coisa que é importante, né, que eu também estava refletindo sobre dados não utilizados, é como eles são subutilizados, por exemplo, na questão de regulação e transparência, né, como que são dados para fila, por exemplo, a gente saber quantas pessoas tem na fila. Tudo bem, a gente já sabe que está uma coisa absurda, mas o que a gente vai fazer com isso? Então, tá aí um exemplo bem demonstrativo de porquê um laboratório político seria ideal numa situação assim de atuação com dados com dados úteis, né, que podem ser melhor utilizados. Bom, aí aqui eu coloco um pouco sobre esse processo de aprendizagem, porque, como a gente vai ver no próximo slide, a metodologia aplicada nos laboratórios, a gente vai primeiro aprender a olhar para esse objeto, os vários setores que estão aqui naquele laboratório, a olhar para o mesmo objeto. Então, esse objeto, por exemplo, a gente quer instituir um projeto de lei contra a violência contra a mulher, né? Combate à violência contra a mulher de uma determinada perspectiva. É interessante que nesse mesmo laboratório se unam tanto movimentos feministas, mas também movimentos médicos, obstetrícia, movimentos, pessoas formadas em história, sociólogos,
a diferenciação de classes é o que vai nutrir o laboratório para que ele tenha uma maior chance de eficácia no final, com o produto dele. E então, esse aprender para agir é justamente aprender a olhar o mesmo objeto de diferentes perspectivas, trocando e combinando esses conhecimentos e olhando as diferentes dimensões desse objeto, por lideranças sociais, movimentos diferentes, classes, setores diferentes. Então, isso vai enriquecer muito o processo. E aí, com isso, vai acarretar na apropriação daquele objeto para aí sim poder fazer uma incidência mais qualificada. E aí aqui a gente vai falar sobre uma das experiências, né, de laboratório dessa rede de laboratórios de políticas públicas universalistas. Esse relatório, que eu até disponibilizei para vocês no Moodle, né, é um relatório que ele pega essa rede de laboratórios entre 2012 e 2014. E claro que o documento lá, ele vai estar explicando muito melhor do que eu vou explicar aqui, eu só vou dar uma batida nas coisas para que quem não teve a oportunidade de ler possa aprender um pouquinho aqui na aula. Mas é um documento assim de 40 páginas que vale muitíssimo a pena ser lido. Então, essa rede de laboratórios tinha como objetivo, né, ser um espaço de absorção e de construção de conteúdo de incidência política, mas é um espaço voltado para a incidência política contra-hegemônica. E com isso vai ser trabalhado o que é hegemonia, o que seria uma incidência contra-hegemônica, quem são os atores principais. Acho que daqui a pouco vou ter que pegar água, que eu estou ficando rouca. Bom, e aí a metodologia inicial que eles propuseram para fazer e quando eu falo eles, tem tudo a ver com o Armando, como sempre, né, onipresente, que também foi, se não coordenador, foi uma pessoa extremamente chave para vários desses laboratórios que estão colocados ali no projeto que eu enviei para vocês. E aí, essas pessoas colocaram, então, 4 etapas principais de metodologia. E a primeira sendo, que eu coloquei aqui, né, a universalidade do direito à seguridade social. Então, é compreender um linguajar comum do que seria essa universalidade do direito à seguridade social. O que é o direito social? O que a gente vai querer fazer aqui nesse laboratório? Qual que é a origem desse conflito aqui que trouxe a importância desse laboratório para uma incidência política? Qual que é a nossa intenção aqui? Qual que é a nossa proposta? Além de, claro, uma integração inicial entre os membros, né, que vão compor esse laboratório político, e entender também que esse laboratório específico, né, Laboratório de Políticas Públicas Universalistas, é um laboratório que ele se entende, é um conceito de política social transformadora, e com isso a gente vai entender o que seria hegemônico e o que seria contra-hegemônico para fazer esse linguajar comum, para que a partir daí a gente possa trabalhar todo mundo com a mesma compreensão dos conceitos chaves para as ações que a gente vai vir a ter. Então, essa seria uma primeira etapa, uma integração inicial e o entendimento do que seria cada conceito-chave para aquele laboratório. Uma segunda etapa seria uma avaliação dos campos de forças políticos e sociais daquela região, para, assim, aumentar a capacidade analítica de cada membro daquele laboratório. E também tanto essa base mais conceitual daquela região, quanto também histórica, de compreender a trajetória, por exemplo, legislativa e a trajetória de militância sobre aquele objeto, vamos supor, direito à água, o que a região do Peru, qual que é a trajetória legislativa sobre direito à água no Peru, em tal intervalo de tempo, qual que é a militância, quais são os principais movimentos, vamos chamar os movimentos para agregar com a gente no laboratório, a gente está entendendo o direito à água como sendo a mesma coisa, qual que é a definição disso para você e qual que é a definição para mim. Todas essas conversas são nessas fases iniciais de um laboratório político. E também
essa rede específica, né, de laboratórios de políticas públicas universalistas, se eu for citar de novo, eu vou falar LPPU, que eu acho que é melhor do que esse nome gigante. Mas, então, com esses laboratórios, é entender que o que a gente está fazendo ali vai ser um embate contra a financiarização do direito social, que é justamente o que acontece, de privatização, ou cortes orçamentários para um direito que deveria ser fundamental e totalmente independente de previsão orçamentária máxima, se não atendendo todo mundo, né? Então, esse vai ser um embate realmente contra a financiarização do social. Aí, a terceira etapa seria o plano de incidência e objetivos. Aí, aqui, já começa a ser um pouco autoexplicativo, né, que a gente vai se apropriar dos instrumentos de incidência política que a gente vai poder aplicar, entender como que seria feita essa implementação de sistemas universais de proteção social, e o principal aqui dessa etapa, e que é muito, muito importante para qualquer laboratório político, é entender a janela de oportunidade das políticas atuais. Então, o que a gente fez? A gente entendeu os conceitos, depois a gente entendeu a história daquela região, tanto de militância quanto legislativa. Agora é a gente entender o presente para o futuro. Quais são as oportunidades de incidência que a gente vai ter aqui? Vai ser uma coisa política? Vai ser algo internacional, numa corte interamericana? Porque tiveram vários casos pragmáticos aqui no país que são insumos para que a gente leve para uma instância internacional essa questão. O que a gente vai fazer? Então, isso é muito importante. E nessa rede de laboratórios foi feito uma coisa que para mim é importantíssima, que foi uma linha temporal. Então, o relatório ele é de 2012 a 2014, e os membros desses vários laboratórios que foram formulados fizeram uma linha temporal entre 2013 a 2015 de várias possibilidades de atuação, de incidência. Então, isso eu gostei bastante quando eu li e pretendo aplicar nos laboratórios que eu fizer parte, esse estudo da janela de oportunidade. E, por fim, o mais autoexplicativo de todos, que é justamente essa especificidade da intervenção. Então, a gente já decidiu a grande maioria das coisas de forma ampla, mas agora a gente vai entender os núcleos da coisa. Então, qual que é o público-alvo, qual que vai ser o exato mês que a gente vai poder fazer isso, visando atrasos e tudo mais. E como exemplo aqui eu dou, inclusive, esse curso compacto, porque, querendo ou não, ele foi também uma coisa estratégica que a gente fez, que foi visando qual o público-alvo? Pessoas que se envolvem com o direito humano à saúde na sua militância, normalmente na sua militância, na sua profissão, mas que são pessoas ativas e interessadas, não somente na teoria, mas na atuação quanto ao direito humano à saúde e a busca por um direito humano à saúde integral. Por que o timing de abril a maio, que a gente fez esse curso em formato compacto, pequenininho? Para que oportunize, por exemplo, a incidência em planos plurianuais, para que pessoas que estão assistindo aqui o curso ou que vão assistir no YouTube depois, ainda tenham tempo de inserir isso e o que foi aprendido aqui, e inserir a Aliança Cidadã e a bandeira 4x4 da RBC, que são os grandes temas daqui, nos planos plurianuais da sua região, que geralmente começam para junho e julho. Então, isso foi essas serão as especificidades de uma intervenção estratégica. E aí aqui, depois no relatório, ele vai falar um pouquinho sobre sobre 4 regiões, né, 4 laboratórios que existiram. Eu imagino até que existido alguns outros que não estão nesse relatório, mas aqui eles se atentaram a esses 4. Um foi na região do Cone Sul, que foi, pelo que eu entendi, mais ativo no Paraguai, e foi talvez um dos mais concretos desses que eles relataram nesse documento, porque teve, de fato, uma incidência bem focalizada no processo eleitoral para a presidência do Paraguai. Se não me engano, foi no começo de 2013. Então, eles, a partir de várias articulações, depois de
dessa introdução que a gente já falou sobre formar, entender o que é cada coisa, o objeto, a linguagem comum, eles conseguiram, a partir de articulação política, inserir no plano de governo de uns candidatos os sistemas universais de proteção social. Então, isso foi uma ação muito bem sucedida. E também eles tiveram uma segunda ação depois, que também foi bem sucedida, e essa mais permanentemente, né, que eles reverteram o corte de 10% que ia ter no orçamento da saúde num projeto que foi apresentado sobre o orçamento geral de gastos da nação. Então, dois laboratórios nessa região do Paraguai, agiram dessa forma, com uma incidência muito específica, e deu certo. Aí a gente tem aqui a região da América Central e Caribe. Pelo que me consta no relatório, me parece que foi voltado mais para a parte metodológica, de oficinas metodológicas, de congressos, de entender o que seria a Seguridade Social ampliada, por exemplo, o que são as proteções sociais, esses sistemas universais de proteção social. Tiveram diversas articulações, mas me parece que ficaram um pouco nas primeiras etapas, ou a incidência deles era algo um pouco diferenciado, que realmente era uma incidência mais voltada para o aprendizado do que para uma ação específica. Depois a gente também tem o exemplo do laboratório que incidiu na região andina, e aí a gente teve uma articulação que acarretou num projeto financiado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para que houvessem reuniões sistemáticas sobre a cobertura universal da saúde na Bolívia, Equador e Peru. E esses seminários e eventos eram justamente para fazer uma proposta de sistema universal, e eles também, pelo que consta no relatório, um grande marco da luta da região andina era justamente a luta popular pelas barreiras de acesso ao sistema de saúde, por exemplo. Um exemplo que eu lembro que me chocou, porque esse estudo é de 2014, né, era a barreira de pessoas, de acesso ao sistema de saúde por pessoas que haviam contraído o vírus HIV. Então, em 2014, e ainda estavam falando sobre coisas desse tipo. E aí, por fim, Marrocos e Maghreb, que eles também lograram algumas coisas bem interessantes, por exemplo, a paralisação da reforma de aposentadorias, também abriram um debate para a questão de cobertura médica universal, e tiveram algumas alterações no Código Penal sobre casamento de mulheres jovens. Então, assim, também foi um caso de bastante sucesso, que eu até quero dar uma pesquisada depois e convido vocês a fazer isso também. E aí, os dois, de forma ampla, né, aqui a gente especificou alguns laboratórios, mas de forma ampla, qual que era os propósitos desse projeto de rede de laboratórios, de construir essa rede de laboratórios? Era desenvolver essa narrativa compartilhada contra-hegemônica sobre as diferentes abordagens de saúde e proteções sociais no mundo, né? No mundo, na verdade, aqui foi mais latino-americano, mas também incluída a região de Marrocos, né? E então esse era um primeiro objetivo amplo e que deu certo. E um segundo objetivo que a gente agora vai intensificar com esse projeto que eu estou envolvida é a plataforma de educação política. Então, o Fórum Social Mundial da Saúde e Seguridade Social tem um site, que depois eu deixo aqui para vocês, que a gente está atualizando, e nesse site vai funcionar como uma plataforma, um repositório, assim como funciona também o do MNDH, né, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que o Paulo Carbonari é o coordenador, também funciona de uma forma muito parecida, que é um repositório de cursos e de possibilidades de salas integradas, de aulas. Então, essa plataforma para a educação política vai ser melhor desenvolvida agora no fórum, e eu conto muito com vocês lá também, e eu quero, aqui acho que não vai dar tempo para a gente conversar tanto sobre isso, mas eu quero bastante falar depois sobre esse projeto que a gente vai fazer, e que as pessoas aqui envolvidas também sejam participantes de tudo isso.
Deixa eu passar para o próximo. Aí agora eu vou falar rapidinho. Só uma coisa que estou lembrando aqui que eu esqueci de falar. Sobre essa rede de laboratórios, o que é bem interessante também é a gente verificar as similaridades em todos esses países sul-americanos que a gente pode destacar. Porque o que acontece? Como eu falei, né, os objetivos desses laboratórios que a gente está propondo aqui é identificar violações massivas sistemáticas de direito para poder intervir nisso e garantir uma coisa mais ampla. Só que, então, a gente pode fazer isso em vários países e regiões diferentes, e se a gente tem essa rede de laboratórios, a gente pode depois combinar os nossos resultados e entender se tem alguma coisa ainda mais de fundo, uma violação sistemática ainda mais na base da coisa, para que a gente possa incidir juntos nisso. Isso é muito bom, né? É uma coisa que poderia gerar muitos frutos. Aí aqui eu vou entrar no laboratório político da RBC, que o que aconteceu? No final do ano passado, a gente teve na RBC um congresso muito grande, que eu já conversei com vocês um pouquinho, tanto em aula quanto no grupo, que eu convidei vocês a dar uma olhada na página do YouTube da RBC. E então foi um congresso que foram 7 dias, foi uma coisa assim, uma carga horária bizarra de congresso, era o dia inteiro tendo 5, 6 atividades grandes e muito potentes. E com isso, como eu já estava integrando a RBC, eu acabei ficando responsável por fazer o convite para um pessoal envolvido no direito, chamado assim, operadores do direito, né, Ministério Público, advogado, eu nem gosto muito dessa palavra também, tem gente que gosta, tem gente que não, mas eram todas essas categorias envolvidas no direito para integrar enquanto setor o Congresso. E a gente se aproximou bastante, o pessoal ficou muito empolgado, várias instituições legais, assim, se aproximaram da gente, jurídicas, né, e aí a gente resolveu, depois do congresso terminado em dezembro, esse ano retomar essa rede que foi formada e montar um laboratório político para fazer o que a gente também está pensando em fazer aqui, que é pensar em incidência política em favor da Aliança Cidadã, pelos tempos de espera clinicamente aceitáveis, e a bandeira 4x4. E só que o que eu queria falar aqui com vocês desse laboratório político atual, que eu falei do passado, né? Agora estou falando de um que está acontecendo agora e depois eu falo do futuro. E desse atual eu queria trazer para vocês algumas dificuldades que a gente está enfrentando, e eu vou falar mais de mim mesmo nisso, para servir como dicas preventivas para vocês, quando forem também atuar dessas formas. Então, como eu disse para vocês, eu sou advogada, então eu estou realmente o meu lugar de fala aqui no que eu vou falar em seguida, não estou imaginando coisa, mas eu acho que para mim é muito difícil, apesar de não advogar e ser uma pessoa muito ligada à justiça restaurativa, que não vê tantas, que tenta, né, não vê tantas dualidades entre as coisas, bifurcar em dois lados e tudo mais, para mim é muito difícil mudar a chavinha de advogada para cidadã. O que eu quero dizer com isso? Que a gente acaba enfrentando muito problema de a gente só conseguir pensar em ação jurídica para tomar alguma atitude, não pensar em outras trocentas ações que a gente poderia tomar, civis, cidadãs, ou mesmo de formação, outras coisas. Então, acho que essa chavinha está sendo muito difícil para mim e para outras pessoas também de mudar. E outra coisa é que a gente acaba se vendo muito mais como advogado ou promotor, seja o que for, do que como um cidadão que tem conhecimentos jurídicos maiores. Eu acho que isso acaba limitando o nosso olhar, porque ao invés da gente agregar essas formações outras, agregarem a nós como cidadãos, o que acontece é funilar o nosso olhar e pensar em só uma perspectiva. E isso eu não acho que está muito bacana, sabe? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque até para ouvir vocês o que vocês acham disso e possibilidades, porque eu estou tendo bastante dificuldade nesse sentido e acho que outras pessoas do laboratório também. A segunda coisa é essa questão da materialidade do direito. A minha faculdade, e eu ouço isso de muitas outras pessoas de faculdade de direito, acontece uma coisa que é uma formação técnica. Então a gente é formado para lidar
com as insuficiências do sistema. Então, enquanto advogado, se a gente sabe que uma ação X demora muito, mesmo que ela seja correta para aquilo que vá dar para o meu cliente, para a pessoa que tem o seu direito violado, uma melhor resolução, eu posso optar e ir pelo caminho Y, porque eu sei que a ação X vai demorar tantos anos por causa da insuficiência do sistema, ou como o sistema foi projetado, aí cada um vai pela sua linha ideológica, né? Mas isso é muito ruim, porque acaba que as próprias pessoas que estão lidando diariamente com o direito enquanto profissão são pessoas que põem pouca fé na materialidade do direito, né? E acabam se voltando muito mais a questões individuais e rápidas do que entendendo o direito como uma coisa ampla, devida a toda a sociedade. Então, toda a garantia fundamental tem que atingir todo cidadão. Todo cidadão tem que ter todo aquele rol de direitos fundamentais garantidos. E isso não é uma coisa que, normalmente, na minha experiência, se pensa enquanto advogado. E quando eu falo de advogado, eu quero dizer a maioria dos operadores de direito. Essa é uma barreira grande também que eu percebo, que é um pouco raro a gente ter uma outra perspectiva se as faculdades mesmo fazem esse filtro na nossa formação. E, por fim, uma coisa que é bem complicada, como é para todo mundo, é isso da pandemia, né? E tanto ser virtual, quanto todo mundo exausto, muito cansado, até falei sobre isso com a Regina esses tempos, e especificamente nesse laboratório, como as pessoas que estão inseridas nesse laboratório têm as suas militâncias pessoais, mas não enquanto integrantes, por exemplo, de uma ONG, então são pessoas que estão lá coordenando a ONG ou com contato 24 horas com as questões militantes, eu sinto que acaba sendo um pouco mais, não é fácil, mas não é tão difícil deixar como segunda prioridade a questão do laboratório político. Então, isso também é uma coisa que eu estou tentando entender como que a gente pode contornar para mim mesma e para as outras pessoas, e eu também queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. E, por fim, aqui, queria falar sobre esse projeto que a gente tem, que é o de retomar, né, os laboratórios de políticas públicas universalistas. A gente agora conseguiu alguns recursos para investir nesse projeto, e a gente iniciou formalmente agora em abril, tanto para construir essa rede de laboratórios, novamente reativá-la, agora com mais fôlego, quanto também constituir um observatório de conflitualidades sociais da América Latina e Caribe, que é uma coisa muito importante, porque a gente vai conseguir entender, espero, né, essa esperança que a gente consiga entender melhor quais são os conflitos de cada região, quais são os atores envolvidos, qual que é o contexto que está acontecendo ali, e é a partir desses dados que vão ser mais qualitativos do que quantitativos, não vai ser tanto por opções A, B, C, mas a pessoa vai realmente, quem nutrir esse observatório, vai realmente descrever o que está acontecendo ali, e aí com esses insumos de grande qualidade e complexos, eu acho que a gente vai poder ter algumas incidências políticas mais efetivas, de fato. Então, a ideia qual que é? A gente está agora nos primeiros passos, como eu falei, formalizou agora em abril, então demora, né, para que a gente consiga ter alguma coisa um pouco mais palpável, mas os primeiros passos estão sendo algumas frentes diferentes. Tanto de a gente tá fazendo um núcleo para entender esse linguajar comum, tanto para propor para os laboratórios, quanto para que a gente faça o protocolo do observatório. O protocolo do observatório, a gente vê no sitezinho, no sistema, quais termos que a gente vai usar para que ele seja alimentado depois. Então, a gente está com um núcleo discutindo os conceitos, para depois a gente fazer uma coisa muito parecida com esse curso compacto, que é fazer uma formação que fique disponível para todo laboratório que surgir, já que o laboratório tem um tempo de vida, né, mesmo que sejam às vezes as mesmas pessoas, toda vez que um laboratório novo surgir, eles possam acessar esse repositório, pegar esse curso, vamos supor, e dar uma olhada nos conceitos-chave que a gente está tratando enquanto políticas públicas universalistas. Então, é tratar aquelas mesmas coisas também que a gente já falou sobre
O que é hegemônico? O que seria um contra-hegemônico? Quais são as principais estratégias de incidência? O que é proteção social? O que é a proteção social ampliada? O que é o direito ao desenvolvimento? Quais direitos estão abarcados nesse direito ao desenvolvimento? Porque aqui nos laboratórios de políticas públicas universalistas que a gente vai iniciar, a gente quer trabalhar com essa questão mais ampla, de fato, das proteções sociais. Então, é pensar realmente em todos os direitos que são necessários para que a pessoa tenha uma vida digna, uma seguridade civil, política, econômica, ambiental. Então, esse é um dos primeiros passos. Um dos outros, das etapas iniciais, é que a gente está fazendo articulações com vários locais, tanto com filiação partidária, quanto acadêmica, quanto sindicatos, para que a gente forme 10 núcleos, pelo menos, na América Latina, que vão nos auxiliar tanto a alimentar o observatório, quanto a instigar laboratórios regionais, e 5 núcleos aqui no Brasil. Então, a gente está nesse trabalho de articulação inicial. E aí, a gente pretende fazer essa rede, né? E por fim, essa questão do observatório de conflitos sociais, que pretende observar toda essa macro-região da América Latina e Caribe, e a gente está, então, nessa fase de desenhar o design e os conceitos que vai ficar no sistema enquanto observatório. E aí a gente provavelmente vai contar com denúncias diretas de violação, e clipagem de notícias, muito como acontece, acho que a gente vai se basear um pouco como acontece no atual Observatório de Urgências, que vai ser apresentado pela Ana. Então, é isso. Eu acho que a gente está realmente nas primeiras conversas sobre esse laboratório e esse observatório, mas é um projeto bem grande, extenso, e que já está bem estruturado, apesar de não ter sido aplicado. Então, eu estou muito animada, porque eu acho que, assim, em algum momento a gente vai poder, inclusive, prever algumas coisas. Então, se um contexto político está andando de um determinado modo, vendo o que aconteceu antes, a partir dos dados coletados por observatório 5 anos atrás, às vezes a gente pode já prever o que vai acontecer se o contexto estiver parecido. Então, assim, acho que as possibilidades são infinitas de coisas frutíferas para sair desse projeto. Assim como o laboratório, claro, né? Os laboratórios, que é de fato que nos interessa aqui. E aí, gente, como acho, último slide, talvez, os laboratórios eles precisam ser permanentes, de algum sentido, não ele em si, mas a ideia do laboratório. Então, como que a gente faz essa questão da sustentabilidade dos laboratórios, para que, mesmo que quando um termine, outro se inicie e assim vá em diante, né? A primeira coisa seriam as 3 estratégias que estão, inclusive, salvo engano, também naquele relatório. Um seria a ideia de seminários viajantes, com as oficinas metodológicas. Então, a gente monta uma estrutura de oficina metodológica e a gente faz essa ideia de seminário viajante de uma mesma estrutura, apresentada em vários lugares diferentes, e que seja uma questão permanente de fazer a oficina, depois fazer uma atualização da oficina metodológica, para sempre estar bem fresco na mente das pessoas interessadas. A segunda questão seria formar conselhos políticos, então, formar um conselho permanente numa região que entendam os momentos políticos oportunos para gerar um novo laboratório e uma nova incidência, e também garantindo essa constante atuação, né? E também é interessante um conselho político que seja, novamente, multissetorial. Então, um conselho que tenham representantes políticos, representantes de várias classes, setores diferentes, trabalhistas, pessoas que são formadas em assuntos diferentes e sejam professoras em assuntos diferentes. Então, é legal que tenha essa integração constante desse pessoal para entender com maior complexidade os conflitos daquela região e possam, assim, fazer
identificar esses momentos políticos oportunos para incidência. E, por fim, é a disseminação do que foi monitorado, né? Então, divulgar toda a questão, tanto anterior ao laboratório político, como que foi feito o laboratório, o processo, e também o seu produto, a partir do seu produto, quais foram avanços e retrocessos a partir daquele produto final. Então, a gente conseguiu fazer tal projeto de lei. E aí, a lei, de fato, foi realizada, foi promulgada? Essa lei alcançou o objetivo esperado? Teve limitação? Então, esse monitoramento, que provavelmente vai ser feito pelo observatório, é da maior importância, mas também a divulgação dos resultados das mais variadas formas possíveis. Então, entender também, de forma ampla, tanto avanços e retrocessos, novamente, das lutas sociais frente a um direito específico ou frente ao universalismo das proteções sociais. Acho que é isso, gente. Vou dar um tempinho aqui para a gente interagir antes do Paulo começar. Tá bom? Posso fechar? Vou fechar. Todo mundo vivo? Me escutou? Alguém fala alguma coisa, por favor? Ixi, gente, estou preocupada agora. Estamos ouvindo sim, Amanda. Não fique preocupada, Amanda. Tá ouvindo? É que as ideias são muito... Realmente, você colocou assim, fez uma contextualização, principalmente para mim. Não sei se tem outros colegas que são advogados. Aliás, o Vitor, eu sei que também atua na área jurídica, né? Eu vi ele falando da apresentação logo no começo da... Mas você fez uma contextualização da dificuldade do advogado se entender como também cidadão, aí me lembrou de uma leitura do Direito Progressista de Hamilton Bueno de Carvalho, onde o advogado ele tem que reconhecer que ele tem uma dupla face, ele é cidadão e, ao mesmo tempo, detentor de um conhecimento mais específico em relação aos outros cidadãos, porque ele conhece, como você disse, eu também não gosto muito, conhece como operar o direito, né? Para mim, falar em operar direito como funcionário que trabalha em área de saúde, eu podia vincular a atos de saúde, mas não, operador como se fosse o cara que opera uma máquina, né? Esse é o sentido que tentam impor. E por que tentam impor esse sentido e por que isso acaba virando essa dificuldade de você deixar de ser só advogado e atuar só juridicamente, mas também exercer a cidadania de um jeito em que você se entende de uma forma mais ampla. O Hamilton Bueno de Carvalho dizia que é impossível você se desnudar do conhecimento do direito, né, para evitar atuar como conhecedor de instrumentos de direito como cidadão. Então, você tem que atuar como cidadão porque você segue sendo cidadão. E, ao mesmo tempo, aproveitar o conhecimento que você tem para tentar fazer uma diferença naquilo que você pretende que a cidadania melhore, o resultado da entrega da prestação contratual do Estado com o cidadão melhore, né? Mas eu penso que é muito difícil que a gente consiga avançar, porque assim não é fácil para advogados como eu, que tenho uma origem, filho de pai que é rodoviário e de uma mãe que é lavadeira, conseguir construir uma estrutura em que vai viver só de ideais. Então, para fazer estrutura, para você manter até aquilo que o direito permite que você acesse, né? Que você, é claro, você deixa de ser aquele pobre de verdade e passa a ser um pobre com uma condição, como Trotsky dizia, que está próximo da dignidade. Então, quando você chega nesse próximo da dignidade, você passa a lutar ferrenhamente para que você não volte àquele estado anterior que você pensa ter abandonado. Você, na verdade, sempre vai ser aquele começo, né? Mas acho que
o capital te impõe isso, né? Para tentar concluir a minha tentativa de contribuição para você. O que nos impede de parar, por exemplo, para organizar um laboratório, talvez não seja a capacidade de pensar, talvez não seja a capacidade de liderar, mas é a capacidade de conseguir cumprir. Eu até botei no chat aí, talvez seja a capacidade de conseguir cumprir com todas as obrigações materiais que a gente acaba se envolvendo, né, em função de que o capital te exige isso. Hoje, por exemplo, eu percorri mais de 130 quilômetros para chegar ao local de trabalho, ou seja, eu migrei de Niterói até Tanguá, que são 4 municípios depois de onde eu estou, para fazer um plantão de 4 horas, para garantir esse plantão para uma associação de agentes comunitários de saúde e combate às endemias. E aí, quando você se depara lá, como advogado desse pessoal que você vai contribuir com o seu refletir, as pessoas chegam com as várias demandas. Mas as demandas da relação de trabalho acabam me impondo a possibilidade de fazer uma ação coletiva, que talvez fosse o plano de tentar atingir a todos com aquele direito, né? Eu sei que não é isso que você disse, mas é tentar atingir ao máximo de beneficiários, cidadãos, com um direito a partir da tua intervenção. O problema é que muitas situações que você chega nesses lugares e encontra, eles vão criando um perfil que os individualiza. E aí, quando você começa, por exemplo, eu tenho quase 200 ações no município de Itaburaí, porque lá eu fui obrigado praticamente a fazer todas as ações individuais. A associação não pôde fazer uma ação coletiva, pasmem vocês, para fazer com que o município pagasse o terço de férias quando o cara completou o período aquisitivo e saiu para gozar férias. Algo que está dentro da Constituição. Então, assim, são direitos constitucionais que você poderia chegar com o mandato de segurança coletivo e impor. Mas, infelizmente, a associação, por conta das características e exigências da própria legislação, que às vezes a gente contribui e de forma indireta, já que elege um deputado estadual, um deputado federal, exercendo a tal cidadania, né? Lá o cara, quando contribuiu para confeccionar aquela lei, a lei criou uma imposição, seja lá a partir da interferência de quem e do meio que fez aquela interferência, que cria uma barreira para que uma associação que não tem o mesmo status de um sindicato. O sindicato ele pode representar, inclusive, quem não é sócio de começo numa ação coletiva, mas numa associação não. A associação ela tem obrigação por uma lei mais recente, e olha que é uma lei mais recente que foi votada, legislada, proposta no governo do PT, né? No período em que o Lula foi presidente, que a gente defende, que foi um governo, um período em que o país avançou socialmente, mas que tem uma legislação que criou filigramas a ponto de dizer que a gente tem que ter a listagem dos sócios, que é a associação, que autorizou a associação representar na justiça. Então, assim, voltando para tentar justificar a minha tentativa de colaboração de novo com você, o que às vezes faz com que a gente não tenha uma atuação mais aberta, coletiva, mais do ponto de vista, acho que coletiva mesmo, mais ampla, é exatamente o estado de necessidade que o Estado capitalista nos impõe. Né? Se eu deixar de pagar a conta de luz, eu não posso conversar com você porque eu não vou ter luz, não vou ter internet, não vou ter uma série de coisas. Então, para isso acontecer, eu tenho que ir hoje, por exemplo, ter percorrido os 130 quilômetros para ir, voltar mais 130 quilômetros. Ontem eu já fui mais 80 quilômetros em outro lugar, e assim vai. Então, a vida nos toma para tentar conquistar os meios necessários para que a gente possa ter essa oportunidade. E aí, como é que a gente faz? Lembra aquela coisa de às 24 horas do dia podia ser 48? Se fosse 48, também não daria tempo. Acho que foi isso. Eu não sei se consegui colaborar com você, mas era uma tentativa honesta de tentar.
Não, mas eu acho que assim, primeiro que a gente tem que lembrar exatamente disso, né? Que a gente está nesse sistema que a gente está, do capitalismo, e a gente é um ciclo muito perverso mesmo, porque a gente acaba ficando nele impossibilitado de lutar contra ele. E é esse o objetivo do sistema capitalista, né? Para classes que não sejam as que estão em cima. Então, a gente realmente está tão exaurido de lutar para sobreviver e viver minimamente que a gente não tem forças para lutar contra. E eu acho que é aí que se insere, a partir da possibilidade de cada um, de, de insistir, né? De falar, não, bom, mas isso realmente é muito pessoal, né? Eu acho que cada um que vai compreender qual que é o limite, mas eu acho que se a gente está aqui, todo mundo que está aqui está dividindo, eu acho que algumas percepções comuns, eu acho que no limite de cada um a gente precisa de fato tentar o nosso máximo a fazer esses laboratórios acontecerem, porque de fato sempre vão ter esses estados de necessidade de pessoas que vão ser para ontem, e aí é necessário que sejam tomadas ações individuais, mas isso não impede que a gente possa também fazer alguma coisa simultaneamente coletiva e ampla. Não só uma ação judicial coletiva, né, para, por exemplo, uma classe, mas uma ação visando a materialidade de um direito fundamental. Eu acho que são coisas que se conversam, assim, que é muito difícil, né, gente, igual, realmente encaixar em 24 horas tudo isso, ainda mais no meio de uma pandemia, que foi o que eu apontei para vocês, mas eu acho que o que não dá, para mim, Amanda, o que não dá não é ficar como tá, sabe? Amanda, eu gostaria de contribuir, ouvindo você falar, ouvindo o colega que acabou de falar, né, o José Ricardo. Eu acho que assim o que você está colocando vai muito uma coisa que eu sempre argumentei muito na faculdade de serviço social, como assistente social que sou, também sou profissional de enfermagem há mais de 20 anos, a gente juntar a teoria com a prática. E aí, independe de sistema capitalista, neoliberal ou feudal que a gente passou, eu acho que é isso que nós precisamos juntar. E eu questionava muito, Marx, isso, aquilo. Todos eles são importantes de estudar, todas as teorias são importantes para a nossa evolução enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano, sociedade, o que for. Mas se nós não conseguirmos juntar a teoria com a prática, as coisas ficam insustentáveis. Né? Então, eu acho que eu entendi um pouco muito disso na sua fala, que os laboratórios é isso, é a gente juntar essa teoria que a gente está falando, olha, é possível haver uma melhora, seja no sistema de saúde, seja no sistema de educação, prisional, o que for, segurança, mas tem que ter a prática. E no serviço social é muito disso. Por exemplo, eu hoje, além de eu trabalhar num dos maiores hospitais da América Latina, que é o Hospital das Clínicas, como profissional de enfermagem, eu administro a Associação dos Servidores do Hospital das Clínicas, que tem 70 anos. E ela surgiu numa época em que não tinha um sindicato ali para intervir por esses funcionários. Hoje, como o colega falou, há uma regra bem clara. A associação só pode defender aqueles que nela são associados. Não foi sócio da entidade, ela não pode fazer representação. Mas para que isso ocorresse, houve várias mudanças. Então, assim, só que eu continuo recebendo ligações, tipo assim, ó, a Andréa trabalha na Associação do Hospital das Clínicas, então ela vai ter uma vaga de hospital. Eu estou com a minha mãe aqui numa UPA, há 20 dias, necessitando de UTI. Andréa, me dá a vaga. Isso eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi todo o direito, a Constituição de 88, toda linda, maravilhosa, o SUS lá em 89 para 90, que eu ainda peguei o INAMP, que a minha mãe tinha que andar, meu pai trabalhava registrado, ela tinha que manter a carteira, porque eu sou asmática, então quando eu tinha crise de asma, ela tinha que estar com a carteira dele para provar que ele trabalhava registrado, para ela poder passar comigo no médico. Então, assim, essa prática, se a gente não conseguir juntar a prática com a teoria, a gente vai nadar e morrer na praia. Então, assim, eu posso ter todas as formações, ciência social, direito, pedagogia, engenharia, o que for, mas se não unirmos, e eu sei, colega, realmente,
É cansativo, a gente tem todas as obrigações da gente diária. Eu tenho que trazer o sustento para minha casa, concordo, também tenho que pagar água, luz, mas aí vamos naquela fala. Eu também não posso esquecer que eu sou cidadã. Eu também tenho direitos, mas como é que eu vou garantir esse direito? Como é que eu faço o cidadão comum entender essa garantia de direito? Hoje eu estava atendendo uma sócia da entidade, que ela fazendo questão de frisar que ela era doutora, que ela tem doutorado, que ela tem isso, que ela tem aquilo, na saúde, no diabo quatro, mas ela não conseguia entender um direito básico dela de um processo que ela tinha, nosso, trabalhista. E aí eu tive que aí sentar com ela, explicar detalhadamente, olha, acontece assim, vai assim, essa. Ela, eu falei, então, às vezes, porque assim, ela tem uma teoria de uma coisa, mas ela não tem a prática de outra de direito. Aí é quando você entra, ela não se enxerga como cidadã, ela só se enxerga como doutora da saúde. Uhum. E esquece dela como cidadã, que ela tem que ter o conhecimento de defesa dela. Então, às vezes as pessoas falam, André, você sabe isso porque você estudou. Eu falo, não, porque eu sempre fui curiosa dos meus direitos. Desde de criança, eu indagava minha mãe, quando a minha mãe falava, você tem que fazer isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque sim, não. Porque sim não é resposta. Mas eu sou a sua mãe, não. O fato da senhora ser minha mãe também não lhe dá o direito de estar me mandando, até hoje. E olha que... e as duas são capricorniana, então são signos teimosos, fazem aniversário no mesmo dia, então pensa a teimosia, né? Então, assim, mas isso é meu, não é de todos. Então, assim, enquanto nós não conseguirmos, pelo menos eu entendo isso, enquanto não conseguimos, não sei como que seria, se não, existe, não sei se existe fórmula para isso, né? Mágica eu sei que não tem, mas enquanto não conseguirmos juntar a prática com a teoria, a gente a gente ainda vai patinar muito, sabe? Seja no direito, seja no serviço social, seja na pedagogia. Eu falo assim que a enfermagem, apesar de ter, assim, não ter uma consciência política tão grande como deveria, mas quando você vai fazer a faculdade de enfermagem, você tem que fazer estágio praticamente em todas as áreas da enfermagem. Já o serviço social, você não é obrigado. E sendo que o assistente social está incluindo quase todas as áreas, educação, segurança, saúde. Mas você fazer nenhuma, você cumprindo a sua... Então, se eu fizer os meus 4 anos de estágio lá em uma UBS, eu cumpri minha grade. Mas e se eu sair da faculdade e for trabalhar no judiciário? Qual é o meu conhecimento de judiciário? Fazer um parecer. Vou trabalhar com família de acolhimento. Qual é o meu conhecimento de família de acolhimento? Só o teórico da faculdade. Uhum. E a prática? Mesma coisa o direito, o pedagogo. Então, assim, a gente, eu acho que esses laboratórios vai servir muito isso, para tirar a gente daquela coisa da teoria, do que é direito, né? Para realmente pôr na prática e conseguir mostrar para a sociedade o que é direito. Porque se tem a ideia de que direitos humanos é direito para os manos. Tanto que a gente ouve muito isso. Ah, direitos humanos é só para os manos, é só para os presidiários, que tem ideia que só se defende o cara que matou, que roubou. E o cidadão comum não tem, quando está desempregado ou alguma coisa, fala, cadê os direitos humanos que não vem ver agora, os direitos humanos? Eu ouço muito essa expressão, né? E é verdade. Como é que a gente vai aproximar? Então, eu acho que, assim, não dá para dizer, não sei se a minha rotina, a sua rotina, a rotina do outro vai impedir disso dar certo. Não sei. A gente só vai saber se a gente tentar. Eu acho que é louvável, sim, essa iniciativa, acho que é louvável, sim, a gente tentar, a gente só vai descobrir se não dá certo ou se tem que adequar ou adaptar, se a gente tentar. Sem tentar, não dá para mim saber. Porque, assim, a gente só não consegue aquilo que a gente não quer. O ser humano tem muito disso, ele só não faz aquilo que ele não quer. Ele pôs na cabeça que ele não vai andar, ele não vai andar. Ele pôs na cabeça que ele vai andar, ele anda. E é a mesma coisa. Então, a gente só vai saber se os laboratórios não vão ser viáveis ou não se a gente não tentar. Então, vamos aí para tentar. Se vamos dar conta, aí a história é outra. Né? E eu esqueci sua maçã para a aula de hoje, tá? Viu? Bom, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar para o Paulo, porque... Oi? Por que Deus não criou o homem?
Ah, não, foi sem querer. Então, Paulo, tá por aí? Sim, estou aqui. Atentamente ouvindo. Só vou ligar uma luz aqui para ficar mais claro, senão... Aí. Bom, tudo certo? Posso tocar, então? Estava escutando a sua apresentação sobre os laboratórios e agora essa conversa no final, e aí me lembrei do seguinte, vou começar por aí. Nós começamos hoje o terceiro bloco e é preciso que a gente diga que tudo que nós vamos falar nesse terceiro bloco vai na linha de realizar o que a gente trabalhou no primeiro e no segundo. Então, essa dimensão prática se aplica a todos as várias situações que nós vamos trabalhar aqui. Então, acho que essa percepção, essa perspectiva, né, que a Amanda já iniciou, eu vou apenas encarreirar, como se diz, né? Vou apresentar mais uma possibilidade prática para vocês. Os que virão na semana que vem vão apresentar mais outras tantas. Então, traduzindo, ninguém vai poder dizer que não tem o que fazer por falta de sugestão prática, porque vai ter bastante sugestão prática aqui, a começar pelos laboratórios, e agora o tema que eu vou trabalhar, que é essa terminologia em inglês, que é difícil de traduzir, que é o advocacy, né? Então, porque no fundo esse bloco todo, ele está falando das formas, das diversas formas, não é? de incidência, não? Estratégias de incidência. Então, nós estamos falando aqui de diversas maneiras de fazer incidência. Eu queria dizer que eu não gosto muito dessa palavra incidência, porque eu sou da antiga, eu acho que incidência é aquilo que antigamente a gente falava, de fazer luta, fazer ação política, fazer processo de disputa política, né? Então, hoje em dia se construiu palavras mais elegantes, e eu gosto delas, porque elas permitem que a gente seja um pouco mais elegante, né? Antigamente a gente era muito bruto, às vezes, né? Então, incidência nos dá essa qualidade, né? Mais bonitinha, né? Mais elegante. Mas, no fundo, vamos combinar, que se a gente não pegar o bicho pelo chifre, enfrentá-lo de frente, não é? Nós vamos continuar na mesma situação. Então, aquelas expectativas de efetivamente conseguirmos construir espaços, dinâmicas e acumular forças para fazer os necessários enfrentamentos continua exatamente como nossa principal tarefa. Então, queria começar por aí, agradecer a vocês pela atenção, que nós vamos agora esses próximos encontros são mais rápidos, né? Então a gente tem que ser mais ágil, inclusive na fala. Mas eu queria completar e dizer que quando a gente pensa a ação, nessa introdução geral, eu sempre gosto de combinar o que um velho filósofo chamado Aristóteles, que não era de esquerda nem nada disso, era um direitoso, mas ele ensinou uma coisa muito importante quando a gente pensa a ação, e que, infelizmente, o positivismo nos desancou. Ele dizia o seguinte, que para uma pessoa agir, ela precisa combinar profundamente teoria, prática e técnica. Hoje em dia, nós separamos essas três coisas. Tem gente que acha que a técnica vai resolver tudo. Tem gente que acha que a prática vai resolver tudo, tem gente que acha que a teoria vai resolver tudo. Então, isso é o positivismo. Ele nos colocou numa situação, numa trampa, como se diz em espanhol, né, numa armadilha, que faz com que a gente tenha que, digamos assim, primeiro separar e depois fazer um esforço gigantesco para juntar de volta. Vou explicar. Ninguém faz nada se não tem teoria, ou seja, não sabe do que está falando, você não sabe do que está tratando, isso é teoria, né? Explicar o que é uma porta, explicar o que é uma janela, explicar o que é um inseto, explicar o que é um vírus, explicar o que seja qualquer coisa. Isso tudo é teoria. Para isso tem as ciências, as mais diversas ciências, né? Que nos ajudam a entender a complexidade da realidade, né? Daquilo que acontece, do mundo, das relações, dos processos. Ninguém faz nada sem teoria, porque se eu não sei distinguir entre uma porta e uma janela, eu posso achar que vou sair e chegar a um lugar decente,
e, na verdade, me despenco no 5º andar onde eu moro e vou morrer, porque eu fui por uma porta achando que ia me levar para um lugar que não me levaria, porque aquela porta estava colocada no lugar de uma janela, por exemplo. E eu confundi porta com janela. Desculpa meu exemplo banal, mas é isso, se eu não sei o que é cada coisa e a diferença entre elas, eu posso errar, posso confundir. Então, a teoria é muito importante, muito, muito, muito importante, muito importante. Todas as teorias, porque elas se prestam a nos ajudar a entender as coisas, a complexidade da realidade. Mas não basta a teoria, porque a gente precisa ser uma pessoa, ser um cidadão, ser alguém, uma cidadã, ser alguém que vive dentro de uma realidade concreta, num mundo concreto. Precisa ter atitude, ter postura, ter posição. Então, eu posso gostar ou não gostar de janelas abertas. Isso é uma opinião, isso é uma posição. Mas eu tenho que saber o que é uma janela. Mas a posição sobre ela é diferente. Eu posso gostar ou não. Eu posso gostar ou não de processos, ou de disputas, ou de conflitos, ou de violência. Tem gente que adora pegar um revólver e sair atirando nas outras pessoas. Acha que isso é uma postura decente. Tem gente que acha que isso é o fim. É o absurdo dos absurdos alguém achar que pode sair matando outras pessoas. Então, posições, atitudes são distintas, né? É sobre essa mesma realidade. E há, por outro lado, um terceiro componente, que é a capacidade de fazer, que é a técnica. Não basta eu achar que eu não devo usar armas e não devo matar outras pessoas. Eu devo saber como fazer para não fazer isso. Vou dar um exemplo. Se você está numa rua e alguém for atropelado, e você for lá, na melhor das boas intenções, querer ajudar essa pessoa que for atropelada, você tem várias possibilidades. Você precisa de teoria. Primeiro, você precisa entender que aquilo que está lá é uma pessoa, não é um poste, não é uma pedra, é uma pessoa. É teoria. Você precisa ter uma posição. Qual é a sua posição? Tu vai colaborar, tu vai ficar só observando, tu vai atrapalhar. Qual é a posição que você vai assumir diante daquele fato? E a terceira é a técnica. Eu quero ajudar essa pessoa. Só que se você não tem técnica de primeiros socorros, você pode matar essa pessoa. Porque você vai mexer nela e ela estava com uma costela quebrada e vai perfurar o pulmão. Né? Olha, eu estava querendo ajudar ela, queria colaborar com ela. No entanto, a minha falta de habilidade, a minha falta de técnica fez um efeito contrário àquilo que era o meu desejo, minha posição. Então, não sei se eu consegui resumir aqui, mas assim, muito brevemente, para dizer que quando a gente pensa em ação política, em incidência política, a gente precisa combinar sempre esse conjunto de questões. E vamos saltar longe do positivismo, porque ele não ajuda em nada, absolutamente, só nos atrapalha, porque a gente fica aí discutindo se é mais importante a técnica, a prática ou a teoria. Na verdade, as três, lembrando o velho Aristóteles, não tem como abandonar, nós precisamos das três, para fazer bem feito, para sermos boas pessoas e para compreendermos o que está acontecendo, basicamente, porque ninguém faz bem feito sem ser uma boa pessoa e sem compreender o que está fazendo, né? Eu sempre termino com um exemplo de um pedreiro que veio aqui na minha casa fazer o reboco de uma parede. E eu disse para a arquiteta, este pedreiro é uma boa pessoa, não atacou ninguém aqui em casa, não roubou nada, não fez nada com minha mulher, minhas filhas, é uma boa pessoa. Mas ele não tem a menor técnica para ser um pedreiro. Ele não sabe fazer reboco. E eu não contratei uma boa pessoa, eu contratei uma boa pessoa que saiba fazer reboco. Então, mas ele é uma boa pessoa, me disse a arquiteta, sim, querido, mas ele não sabe fazer reboco. Então, não basta que ele seja uma boa pessoa, ele precisa saber fazer, note. Então, e ele precisa também saber do que ele está fazendo, porque as explicações todas que ele me dava sobre os erros do reboco, para curtar a história, ele fez o local onde ia o interruptor, em vez de estar enquadrado na vertical, ele estava torto, assim. Ali já foi a gota d'água para a incompetência técnica. Né?
Comecei com essa observação para dizer que o que a gente está tratando aqui é exatamente dessas possibilidades práticas. Me estendi um pouquinho, mas queria trabalhar com vocês agora alguns componentes desse ponto que me coube trabalhar, que é o advocacy, né? Advocacy é um nome estranho, né? Enfim, é um nome em inglês, mas ele, no fundo, quer dizer, traduz-se por várias maneiras, não sei se está chegando aí a apresentação, espero que sim. Então, muito mais para ser um guia para a nossa conversa aqui, né? Então, o advocacy, no fundo, é uma maneira de você, traduzindo, né, aqui no Brasil, traduzindo mal, você representar ou trazer para a defesa uma determinada causa. Então, ele tem muito a ver também com aquilo que seria a advocacia, né? Mas não pode, porque a advocacia no Brasil está confundida com a ação estrita do advogado como profissional, e vocês estavam falando antes, inclusive, dos limites, enfim. Mas é um termo polêmico desse ponto de vista, eu não vou entrar aqui na polêmica do termo, mas quero dizer para vocês que a compreensão que eu sistematizei, vocês vão encontrar lá no repositório alguns textos. Eu gosto muito do texto da Marlene Libardoni, que é minha amiga e mora lá na cidade de onde também moram os meus pais, morou, né, nasceu, melhor dizendo, na cidade onde moram meus pais, São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Ela tem um texto antigo, mas é um texto que eu acho bom, porque ele vem um pouco da prática do movimento feminista sobre a atuação de lobby, que é muito importante, perdão, de lobby, de advocacy, que é muito importante, foi muito importante, continua sendo muito importante, e certamente vai continuar sendo muito importante no nosso país e no mundo todo, né? Não é por nada que as principais ações da ultradireita no mundo se concentram nos temas de igualdade de gênero. Não sei se vocês notaram, né? Ou seja, a ultradireita entra exatamente no ataque ao que eles chamam de ideologia de gênero. Não é por acaso, é porque as organizações feministas são as organizações do movimento social que melhor souberam, ao longo dos anos, trabalhar essa experiência chamada advocacy, sobretudo nos foros internacionais, né? Claro, eles não são únicas, mas e por isso atacá-las, né? Por isso essa bateria toda ao modo da Maris de ser, e agora ela ficou sozinha porque o Araújo foi defenestrado, mas de qualquer maneira continua lá com as mesmas posições. Então, uma tentativa de definição, né? É um conjunto de ações desenvolvidas por organizações populares de luta por direitos para defender e argumentar em favor de uma causa, uma demanda ou uma posição, de modo a influenciar os tomadores de decisão e os responsáveis pela atuação dos poderes instituídos e da própria sociedade, pretendendo a transformação de realidades pela implementação de ações que favoreçam a garantia de direitos e a promoção das causas populares. Então, aqui tem algumas ideias-chave. A advocacy não é só um tipo de ação, nós vamos ver depois que são várias possibilidades. A questão aqui é a defesa de uma causa, de uma demanda ou de uma posição. É diferente causa, demanda e posição, eu não vou ter como detalhar aqui, mas, enfim, são aspectos distintos, né, de determinadas questões. Uma demanda, por exemplo, é mais concreta, ela materializa melhor aquilo que a Amanda também falava, que a gente falou também nos outros momentos, a Armando deve ter falado certamente, que é a materialidade de um direito, tem demandas. Quando a gente diz 4x4, é uma demanda, ela configura materialidade concreta. Diferente da causa. A causa é a luta pelo direito humano à saúde, a luta pela igualdade, a luta pela liberdade, isso é uma causa. E posição, posicionamento, eu sou a favor desses sistemas universais e sou contra a cobertura universal, por exemplo, na saúde. Isso é uma posição. Então, causa, demanda, posição, as três podem estar incluídas aqui, né? E aí a questão é como é que a gente incide sobre aqueles que tomam decisões e são responsáveis pela ação. Advocacy, no fundo, é isso, é voltar-se para esses ou essas, e que sejam eles poderes instituídos, sejam eles sociedade, né? Porque o poder não está só no Estado ou no poder instituído, mas está também disseminado na sociedade, de modo a que a gente possa incidir para produzir transformações. Ali naquele material que eu sugeri para vocês, do Imaflora, vocês vão encontrar uma distinção entre advocacy, ativismo e lobby, né?
porque historicamente, é importante até o título da nossa atividade, fala advocacy lobby. O advocacy, por vezes, se confundiu com o lobby. O problema é que o lobby ficou muito mal visto, né? Falar de lobby é falar de alguma coisa que ninguém gosta de dizer, porque lobby ficou muito vinculado a interesses privados, a interesses escusos, a esquemas, negócios, formas de interesse, mas nem sempre republicanos, enfim. Então, digamos assim, para se afastar dessa visão mais distorcida, vamos chamar assim, do lobby, que obviamente é também uma forma de advocacy, de pressão, mas por conta dessa depreciação é que digamos assim, não se usa muito mais essa expressão por conta desse contexto. E, por outro lado, cresceu nos últimos tempos essa outra expressão, que é o chamado ativismo, que antigamente, para quem é mais antigo, lá dos anos 80, se chamava de militância, né? Eu sou desses, eu acho que, além de fazer, que advocacy é uma ferramenta, o importante, o fundamental é fazer militância, mas numa distinção assim mais ampla, o ativismo é sempre mais confronto, né? A advocacy também articula processos de negociação, de acordo, enquanto que o ativismo é sempre mais duro, mais radicalizado, digamos assim. Então, em certo sentido, o advocacy, ele não se confunde nem com o lobby, nem com o ativismo, mas, por outro lado, ele fica num fio de navalha entre o confronto, que é o modo de ser ativismo, e o acordo, o consenso, o negócio, né, que é o modo de ser lobby. Então, no fundo, o advocacy precisa combinar esses extremos aí de fio de navalha com várias possibilidades de atuação. O que exige o advocacy? Primeiro, sujeitos com causas, demandas ou oposições. Quem são os sujeitos que defendem determinadas causas, determinadas demandas, determinadas posições? Quem defende sistemas universais na saúde? Quem são os sujeitos? Sujeitos aqui, individuais, pessoas físicas, CPFs não cancelados, né? Isso é absurdo, da milícia, né? 2, sujeitos coletivos, organizações, né? Quem defende cobertura universal? Quem defende 4x4? Quem é contra 4x4? Então, aqui, sujeitos. Segundo, força, capacidade, disposição de ação do sujeito. Qual é a força que esses sujeitos têm? Que capacidades eles têm? Que disposições cada um deles tem? Nós estamos falando de prática, de fazer concreto, de técnica, não é? Então, vejam, se eu não souber a força, a capacidade, eu estou falando da Federação dos Trabalhadores em Saúde. Sim, mas qual é a força dessa federação? Qual é a capacidade, quais as capacidades de ação que ela tem? Ela tem disponibilidade, disposição para se engajar em uma determinada causa? Ela pode ter muita força, pode ter uma excelente capacidade, mas não tem nenhuma disposição, né? Terceiro, qualidade, profundidade e abrangência das causas, né? Que qualidade tem a causa? É uma causa muito simplória, ela é profunda, abrangente, ou é situada, pontual? Não tem problema, ela pode ser de qualquer tipo, mas é importante saber qual é a qualidade, a profundidade e a abrangência. Quarto, que capacidade mobilizadora ou de adesão, de influência tem? Qual é a capacidade de movimentação? Porque ninguém faz advocacy sem capacidade de mobilização. Ou seja, de mobilização significa a pessoa ter capacidade de produzir adesão, ou seja, que pessoas concordem, se juntem, né? E essa adesão produza algum tipo de influência. Qual é o tamanho da mobilização? Às vezes a gente tem ideias excelentes, mas a gente não mobiliza nem os filhos da gente. Então, é um bom indicador para saber se a proposta que a gente tem é mobilizadora, saber até que ponto a galera mais nova dentro da nossa casa se engajaria ou faria adesão ou não a essa causa, né? A flexibilidade dos tomadores de decisão, né? Evidentemente que tomadores de decisão mais democráticos, em geral, são mais flexíveis a serem influenciados. Tomadores de decisão autoritários,
antidemocráticos, em geral, são menos suscetíveis a serem influenciados. Então, qual é a flexibilidade, o grau da flexibilidade? 0, 5, 10. Sexto, qual é a força transformadora das propostas defendidas? Aquilo que a gente defende, de fato, poderia produzir transformação, ou isso é apenas uma reforma, um ajeitamento, uma pequena modificação pontual, né? Então, a força transformadora, que é o mais profundo aqui, eu diria, talvez exagerando um pouco mais ainda, qual é a força revolucionária da proposta? E 7, qual é a efetividade conseguida no processo, né? A gente conseguiu aquilo que a gente defendia, que a gente está propondo, conseguiu realizar, efetivar, porque a gente pode ter uma causa excelente, mas nunca ter resultado nenhum. Passar a vida inteira, claro, tem causas que são para vidas e vidas e vidas, atravessam gerações, perfeito. Mas tem outras que não podem durar séculos, elas precisam ter respostas mais imediatas. Então, a efetividade, ela não se dá assim, todas têm que ter resposta imediata, não vai depender do tipo de causa que eu tenho, mas não dá para ter causa sem efetividade, porque senão, ou demanda, ou oposição, senão eu vou me perder em promessas vazias e daqui a pouco nem eu mesmo vou mais acreditar naquilo que eu estava defendendo. Quais são as justificativas para pensar, então, advocacy? Primeiro, a ação política é parte de um processo, de uma correlação de forças. Não há situações dadas e prontas. O poder está em disputa. Esse é o primeiro pressuposto. Ou seja, não dá para ter dinâmicas de advocacy em sociedades fechadas, que não tem espaço para disputa. Segundo, há espaço para a prática da democracia participativa, fortalecendo diferentes sujeitos sociais e políticos nos debates de interesse público? Nós estamos hoje no Brasil num momento de redução da democracia participativa ou quase da sua extinção. Então, obviamente que dependendo do espaço para essa prática, vai ter mais ou menos chance. A tomada de decisões os tomadores de decisão, estão abertos a receber pressão democrática, ou a política virou negócio simplesmente, o modo centrão, né? E não tem a pressão aqui, né? Por isso a pressão está entre aspas, né? Virou literalmente negócio, sem nenhum interesse público em jogo. D. Organizações da sociedade civil desenvolveram capacidades e alianças que lhes dão condições de incidência. Qual é a capacidade e as alianças? Uma entidade sozinha, né? Já dizia o ditado, uma andorinha sozinha não faz o verão. Né? Há transparência, acesso e disponibilidade de informação na dinâmica pública que permita a incidência aberta, democrática e participativa? Qual é o grau da transparência? Né? As brechas entre os diversos agentes da sociedade civil permitem disputar posicionamentos e construir alternativas? Ou o fundamentalismo não tomou conta, ou seja, ou o fundamentalismo tomou conta de tudo, né? Não tem mais brecha nenhuma para alternativa? Os compromissos assumidos são de duração significativa, de continuidade, por serem fundados em direitos, sustentados em sujeitos de direitos, ou são de ocasião, sim, em cima, como diz na expressão que vem da época da escravidão, né, feita nas coxas, como eram feitas as telhas das casas no período colonial, por isso elas tinham tamanhos diferentes, daí vem a expressão feito nas coxas, uma expressão, aliás, extremamente racista e machista, né? A atuação nesse campo do advocacy inclui possibilidades. Eu vou listar aqui algumas, tá? Mas apenas como título de ilustração. Por exemplo, mobilização social de massa, atos públicos, com ampla participação social, né? Então, isso faz tempo que a gente não faz isso, né? Dá até uma saudade, assim, né? De fazer grandes mobilizações. Você está maluco, de Carbonaro, em plena pandemia, não dá para pensar nisso. Pois é. Eu achei que os meninos do TikTok daquele outro movimento coreano, que eu esqueci agora o nome, fizeram uma movimentação de massa incrível no comício do Trump em Oklahoma. Vocês lembram aquele comício que não tinha ninguém no comício? Fizeram uma mobilização de massa ao avesso. Eles mobilizaram milhares de gurizada para comprar o ingresso e não foram. Olha que coisa incrível, em plena pandemia, sem nem sair de casa. Né? Nota, mobilização social de massa. Vamos aprender dessa gurizada. Olha, eles estão fazendo mobilização social de massa em plena pandemia. Pressão direta.
abordagem pessoal junto aos responsáveis pelas decisões. É no antigo chamado bafo na nuca, né? Ir lá falar com o deputado, olho no olho, estou te dizendo, eu te vi, e pá, aquele negócio, pressão direta, né? Denúncia de situação, documentação, apresentação de argumentos diante de uma violação, né? Estudar o caso, fazer a denúncia pública para a sociedade, para os organismos, para as autoridades. Proposição, vou dar um exemplo, né? O prefeito anterior ao atual aqui da minha cidade fez uma mudança na lei orgânica do município e previu, essa mudança foi em 2017, que o prefeito deveria, nos 100 dias de governo, apresentar o que eles chamam de plano de metas, que é um plano de governo, na verdade, que é anterior ao PPA, ao plano plurianual. Você acredita que o prefeito atual, que foi secretário do anterior, que fez essa emenda na lei orgânica, preencheu 100 dias e não cumpriu a lei orgânica? Nós aqui da Comissão de Direitos Humanos, modestamente, pedimos para o prefeito, para o presidente da Câmara de Vereadores e para o Ministério Público que façam cumprir a lei orgânica. Denúncia de uma situação, documentação, está escrito, né? Não vimos em site nenhum publicado, Proposição de sugestão, elaboração de propostas, agendas, projetos de políticas para solucionar situações. Então, aqui tem vários campos de possibilidades. Cobrança de contas, né? Exigir a responsabilização por ação ou omissão, tanto em termos administrativos, judiciais, mas também orçamentários, né? Conselhos municipais de saúde têm um papel imenso desse ponto de vista, no caso da saúde. Pressão de opinião, cartas, mensagens, abaixo-assinados, listas de adesão, em massa, para exigir uma posição. Quando eu comecei a atuar na Organização de Direitos Humanos, naquela época ainda tudo funcionava pela máquina de escrever, né? E a gente passava semanas escrevendo cartas para pressionar autoridades por causa de uma violação de direitos humanos, exigindo punição, blá, 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 né? Hoje em dia tem tantos recursos que a gente quase esquece de fazer. E reuniões, encontros, seminários para apresentação de propostas, engajamento de especialistas, debate, formação de consensos, enfim. Então, aqui tem uma lista de possibilidades, né? Nenhuma delas está excluída. Quais são as condições? Tem várias, mas eu colocaria essas 3 para exercer, para fazer advocacy. Primeiro, legitimidade social e política das causas defendidas. Então, a causa, né, ou a demanda, eu coloquei causa aqui, mas vale para as demandas e vale também para as posições. Qual é a legitimidade? Qual é a legitimidade da proposta 4x4? Ela tem legitimidade social e política? Tem. Vocês escutaram aqui no curso vários argumentos para dizer isso. Segundo, a credibilidade das organizações, das lideranças que sustentam a causa. Isso é fundamental. Se aqueles sujeitos, aquelas organizações não tiverem credibilidade, ela cai no vazio, né? Ou as pessoas não acreditam. Credibilidade é isso, né? Ninguém vai atrás daquilo que não acredita. E, claro, pelo reverso, como dizia o Saint-Exupéry, somos responsáveis por aqueles que cativamos. E terceiro, a confiabilidade dos argumentos e demonstrações. Então, não basta ser legítima, ter credibilidade, mas também ser confiável, ou seja, os argumentos têm sustentação, eles têm evidências, eles têm boas provas, não são vazios, não são fracos, digamos assim, né? 3 perguntonas, assim. Qual a questão, causa, demanda, posição ou tema que se está promovendo ou defendendo? O que se pretende apoiar? Então, essa primeira, para definir uma ação de advocacy, tem que definir a questão, a causa, a demanda, a posição. Pode ser geral, pode ser específica, mais específica, menos específica, não importa. Ninguém faz advocacy sem saber do quê, o quê. Segundo, quem se deseja que apoie a questão, a causa, a demanda, a posição? E a quem se está procurando influenciar a fim de que se engaje nela? Então, a gente gostaria que quem nos apoiasse no que a gente quer defender e se está procurando influenciar. Nós queremos influenciar a quem? Quem vai conosco e quem juntos vamos influenciar. E, terceiro, qual deve ser o resultado da ação, o resultado concreto, o concreto está no lugar errado, o resultado concreto da ação que se deseja alcançar, né? A gente quer fazer essa ação, queremos alcançar o quê? Queremos sensibilizar a sociedade, ótimo.
Então, é sensibilizar. Não, nós não queremos só sensibilizar. Nós queremos engajar os principais movimentos sociais para que eles assumam a luta do 4x4. Ótimo. Essa é outra coisa, diferente de sensibilizar. Nós queremos implantar experiências piloto dessa proposta em pelo menos 5 cidades, ou em 5 estados. Notaram? São 3 formas distintas da gente pensar o que a gente quer, né? De concretizar, né? Níveis distintos de concretizar aquilo que a gente pretende. Então, agora, e já estamos indo para o final, quais são os passos para que a gente possa fazer um bom plano, vamos chamar assim, uma boa proposta de ação de advocacy? Primeiro, definição da causa. Eu coloquei causa aqui, de novo, naquele sentido, de que é causa, demanda, oposição. E suas implicações, né? Então, quanto melhor a gente refina e diz o que a gente traduz, aquilo que a gente está falando, melhor. Segundo, mapear o campo de forças. Quem está conosco nisso? Quem nos apoia? Quem são nossos adversários? Quem são nossos inimigos? Aqui é o elementar de um campo de forças. Tem gente, esses tempos atrás, eu fiz assessoria a um grupo, e aí eu perguntei para eles, quem são os aliados de vocês? Eles fizeram uma lista. Então, quem são os adversários de vocês? Fizeram uma lista. Aí perguntei, quem são os inimigos? Não, a gente não tem inimigo, a gente se dá bem com todo mundo. Aí eu brinquei com eles, bom, se até o Filho de Deus tinha inimigos, tanto assim que foi morto na cruz, imagina então que vocês não são nem o Filho de Deus, vocês são o próprio Deus, porque não tem inimigos. Aí, brincando, né, porque efetivamente, segundo a literatura religiosa, né, o único que não tem inimigos é Deus, porque o demônio, nesse caso, não é inimigo dele. Até porque ele não seria Deus se tivesse um inimigo. Então, brinquei, não. Quem são nossos inimigos na causa que defendemos? Quem são nossos aliados? E quem são nossos adversários? O problema é saber quem que eles defendem, por que eles pensam assim, por que eles são contra a gente, aquilo que a gente defende, né? Então, mapear o campo de forças. Às vezes, a gente só mapeia os aliados, esquece os outros. Nenhum movimento, processo se faz sem esse exercício dos 3, pelo menos, né? Claro que a gente não vai fazer a política do inimigo, né? Porque a diferença entre o adversário e o inimigo é que o adversário precisa continuar existindo para que a gente faça sentido, e o inimigo a gente quer eliminar ele, né? Então, esse é um dos grandes debates da política contemporânea, sobretudo a política do ódio, né? Então, como é que nós vamos lidar com os nossos inimigos? Jesus Cristo mandou amar os inimigos, estamos perdidos. 3, sistematizar mensagens e argumentos. Quais são as mensagens que nós vamos mandar? Né? Mensagens são forças, né? São ideias, posições com força, que a pessoa olha aquilo e diz, estou junto, gostei. Mensagens. E os argumentos? As explicações, as justificativas daquelas mensagens, né? Então, isso é importante. 4, planejar as estratégias e as táticas, né, do processo. E planejar, né? O que nós vamos fazer, o que vamos fazer primeiro, fazer depois, no dia 2, no dia 5, no dia 20, isso vai durar quanto tempo, né? Então, planejar o processo. E 5, agir com assertividade, ou seja, levar a cabo, concretizar aquilo que a gente propôs. E termino com um pequeno, grande balde de água fria, porque tudo isso é muito bom, muito bonito, mas é preciso pensá-lo na vida real. E na vida real, a gente vê baixa sistematização de propostas concretas e objetivas. Às vezes, a gente se perde em grandes causas ou fica preso a microdemandas, né? E a gente tem dificuldade, inclusive, de pensar propostas interseccionais ou transversais. Aquela história, né? Cada um com a sua bandeirinha. Me lembro das jornadas de junho de 2013, né? Cada um com a sua cartolina. Inclusive, essa estética da mobilização, né? A mobilização ampla, social, que tinha uma faixa, 10 pessoas para carregar a faixa. Ali era uma estética do indivíduo, né? Cada um com a sua cartolina defendendo a sua questão. Então, essa dificuldade
eu usei esse exemplo, mas isso vocês conhecem da militância, da dificuldade de a gente produzir esses encadeamentos, vamos chamar assim. Segundo, mensagens e argumentos nem sempre colocados de modo preciso. Aqui sobrou um econ aí, né? Modo preciso. Então, a gente até produz mensagens, mas as mensagens são confusas, não muito precisas, assim, a gente não consegue dizer, aí depois vem a desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Bom, então, o que você queria dizer mesmo? A gente ser preciso na mensagem, quanto mais preciso a gente é, mais fácil das pessoas nos entenderem, os argumentos também, né? Isso não significa ser simplório, não é isso. Isso não significa esloganizar. Paulo Freire criticaria essa postura. Isso é ser preciso na mensagem. Disputas dentro do campo popular que dificultam alianças e atuações conjuntas. Está vinculado lá ainda com o primeiro, mas há muitas disputas que, evidentemente, tornam esse processo mais difícil. A criminalização e a desmoralização das causas, das lutas, das organizações de direitos humanos, né, das organizações populares em geral, isso é um fator importante, seja a criminalização, mas também a desmoralização, né, muito intensa nos últimos anos. Não é só, direitos humanos não é só coisa dos humanos, né, direitos humanos virou, não só os direitos humanos, né, ser ativista social, ser dirigente sindical, ser liderança comunitária virou sinônimo de ser gente do mal, né, infelizmente. Então, ambiente de restrição da participação social e fechamento dos espaços de atuação das organizações populares da sociedade civil. Então, aqui nós vivemos um ambiente dramático, né? O governo federal, por exemplo, desmontou esses espaços, a restrição é cada vez maior, né? Contexto restritivo da pandemia, que dificulta manejar a diversidade de possibilidades de atuação das organizações, as novas tecnologias ainda longe da maioria das organizações, então a gente não aprendeu com a gurizada do TikTok, né? Então a gente ainda está engatinhando na nossa capacidade de aprender a lidar com essas tecnologias. Um certo desejo de negociação, de ter resultados, né? Então tem um bocado de gente que ficou viciado com a época das vacas gordas, que as mobilizações davam resultados, né, para a categoria, para o movimento, e hoje não está mais, né? Então, e um certo desafio da radicalização, né? Esse desafio um pouco difícil de ser enfrentado e assumido. Enfim, termino observando que percebo uma dificuldade de combinar resistência e inovação, no sentido aqui de usar dois termos, né? Ou seja, a gente ainda aprendeu pouco que as situações limites são boas oportunidades do inédito viável. Isso aqui é Paulo Freire na veia, né? Ou seja, toda vez que estamos diante de uma situação limite, segundo ele, isso é uma excelente oportunidade para a gente produzir inédito viável, inovar, produzir novas possibilidades. Então, espero ter subsidiado vocês aí nesse debate sobre essas questões, que são extremamente complexas, mas que, evidentemente, nos desafia à prática, e espero ter oferecido bons subsídios, ou, se não bons, pelo menos subsídios, para que vocês sigam atuando nesse tema concreto, né? Fico aberto agora para comentários, observações, críticas, enfim, o que vocês acharem oportuno. Temos uns 10, 12 minutos, né, Amanda? Então, isso mesmo. E aí, gente, ninguém quer comentar nada? Alguma dúvida? Eu acho que o que nós vivemos hoje é mais esse final da fala do Paulo, né? Essa pandemia, a impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, o desafio de dominar a tecnologia, a acessibilidade a essas tecnologias que não é geral, né? Muitos dos cidadãos brasileiros estão
E aí, assim, me ficou muito essa última frase, né? A questão das situações limites serem aí a possibilidade do inédito viável, né? Eu acho que, de alguma forma, nós estamos vivendo ou construindo esse inédito viável. Eu participo de um grupo que tem tentado construir diretrizes para o plano plurianual aqui de São Paulo, no plano de atenção à saúde, e temos construído com esse desafio, né? As pessoas remotamente, alguns com celulares que não dão conta, mas insistem, e aí eu acho que vai para uma questão que você levantou, Amanda, também. Para cada um de nós, individualmente, sob todos os aspectos, está muito difícil, né? Nós estamos todos exaustos, mas o fato de, por exemplo, nós, sei lá, 20 e poucas pessoas, estarmos aqui numa quinta-feira à noite, investindo um tempo nessa discussão, e não só para um deleite intelectual, mas porque temos a disposição de partir para a ação, isso é que anima, quer dizer, no coletivo, realmente agora menos do que nunca, né? E as dificuldades que o Paulo elencou agora são a tônica mesmo desse momento, né? Aqui no município, só para finalizar, para não o desenvolvimento de saúde, tem esse municipal virtual, né? E isso é uma dificuldade muito grande, vai empobrecer muito a conferência e o movimento. Algumas reflexões aí que eu queria compartilhar. Ótimo, é Meire, né? Obrigado, Meire. Acho que eu diria, nós estamos ensaiando essa construção do inédito viável. Acho que esse é um desafio que nós estamos nos colocando, estamos um pouquinho mais animados, assim. Eu acho que não quero ser pessimista total, mas a gente precisa ser pessimista também para poder exatamente fazer a crítica. Mas o que eu quero, me parece que a gente está começando a perceber essas possibilidades, né? Mas eu, ano passado, coordenei uma pesquisa aqui para o CEAP sobre as organizações no contexto da pandemia, e eu senti, naquela época, isso era maio, junho do ano passado, né? Aquele momento era um momento de bastante, assim, as pessoas estavam muito para baixo, né, nesse processo, com uma dificuldade imensa de encontrar caminhos nesse contexto. Então, eu acho que a gente está num momento, assim, começando a botar a cabeça para fora. Eu concordo contigo, tem excelentes iniciativas, e eu acho que a gente precisa dar força para aquelas que estão aparecendo, mas, no geral, acho que tem ainda muito... a vida acabou, não temos mais o que fazer, só nos sobrou uma alternativa, ou talvez muito poucas. Então, essa visão que é de um pessimismo péssimo e não de um pessimismo ótimo. A gente precisa de um pessimismo ótimo, né? Não de um pessimismo péssimo. Mais alguém? Quer fazer algum comentário? Povo quietinho. Estou tudo cansado, eu acho. Vamos tomar uma cachaça e pronto. Tem uma logo ali, esperando.
acho que é isso então, Paulo. Vamos encerrar por hoje, o povo descansar e a gente também. Eu vou mandar para você, então, Amanda, para você poder socializar e essa apresentação, que tem os... Digamos assim, eu fiz o esforço de sistematizar aquilo que também está naqueles documentos, mas, enfim, acho que aqui está mais... Né? Fica à vontade aí para distribuir para a turma, tá bem? Tá bom, gente. Paulo? Oi, desculpa, Gladys. Não, boa noite. É sempre bom escutar você, né? E assim, é uma injeção de ânimo também, né? Traz, né? Retroalimenta, isso faz com que a gente, enfim, né? Se debruce na teoria, né? No que se tem de teoria, das nossas caminhadas, né? No que é possível aprender, e no que é possível inovar também, né? Um exercício cotidiano, né? Que a gente faz da inovação. E eu fiquei pensando muito ontem, eu tive uma reunião muito, muito triste, né? Com o Ministério da Saúde, em que um dos nossos projetos, mesmo financiado, eles utilizaram como argumento, né, de corte de uma atividade, porque eles consideram que não é conveniente e oportuno. Né? Então, e aí é lógico, né? A gente briga bastante, né? Não é oportuno para quem, não é conveniente para quem. Né? E isso entra em choque quando a gente pensa, né? E aí foi o último ponto que você colocou, né? Quando a gente pensa em combinar essa resistência e inovação. Por um lado, nos pedem para inovar, né? A gente precisa ser criativo, mas quando você é criativo e que é aprovado, né? Entre aspas, né? A criatividade, as tecnologias sociais, elas são podadas, né? Porque não há porque isso ainda não foi experimentado, né? Pelo Ministério da Saúde. Assim, é como se o campo social não pudesse. Quando a Amanda falou no laboratório, e eu pensei um pouco nisso também, o laboratório é esse espaço, não sei se viu, Amanda? Eu estou aqui, se é que eu assimilei. É muito uma linha de um projeto, né? Você tem lá, você olha para ele, você tem as metas, você vai em busca também dos resultados, né? Enfim, tem todo um processo nisso aí. Mas ele coloca para a gente ele é um descrédito, né? O que eu quero trazer é isso, é uma crítica a essa construção que parte das organizações da sociedade civil. Essa construção que, sabe, um pouco desacreditar o que pode ser elaborado e construído e inovado a partir de uma ação que é do movimento. Então, ontem foi um campo de disputa, né? Então, assim, a gente, o tempo todo, a gente está nesse espaço de disputa, né? Então, quando vocês trazem também, e eu vejo isso, o 4x4, é mais um campo de disputa, né? Está aí, mas é preciso ter fôlego para enfrentar esse conservadorismo, né? Essa visão mais ultrapassada. Então, é só assim, colocar muito um compartilhamento, né? Falar que, mesmo e reforçar de que a sua aula me trouxe esperança. Abre aí a sua câmera, mulher, que eu quero te ver. Pronto. Estou aqui descabelada, mas eu estou de fato... tá ali! Muito bem, que bom te ver, Gladys. Muito bem. Uma hora dessa eu vou lá para a Bahia, tá? Mas você não ponha coentro, nem cominho, nem pimenta, nem nada disso na comida, porque eu passo mal, mas eu vou lá. Pois venha.
Venha. Obrigado, Gladys. Acho que é isso mesmo. Acho que esse exercício, eu queria terminar dizendo isso, acho que esse exercício de construção, primeiro de encarar a política como um espaço de antagonismo, de disputa. A política é isso, não existe todos de um lado, ou não existe uma única posição. Isso é autoritarismo. Posição, isso é pensamento único. Política, democracia é divergência, é produção de processos, é essa dinâmica. Então, como movimento social, como luta social, acreditar nessa potência me parece ser o fator determinante, né? E acreditar que nós mesmos somos potentes nessa direção, ainda que, como você falou, aqueles que estão no poder nos desqualifiquem, nos desconsiderem, ou achem que aquilo que a gente está propondo não faz sentido. Acho que fazer o exercício para usar a expressão aqui de advocacy, é exatamente a gente recuperar essa força que exige que a gente acredite nas nossas próprias causas, nas nossas próprias propostas. Porque, infelizmente, ainda nesses últimos anos, muita gente desacreditou, né? Você sabe, teve muitos companheiros, muita gente que desacreditou das causas, desacreditou das lutas, e acho que nós precisamos, e conheço um bocado de gente que está simplesmente preocupado em ganhar dinheiro, que evidentemente também é uma coisa importante, mas isso não pode ser suficiente como prática de vida, isso é suficiente para o neoliberalismo. Então, acho que o mais importante aqui é a gente acreditar que a luta política, a luta popular, a organização popular é que vai produzir esse inédito viável, é quem está produzindo esse inédito viável. Ele não vai cair do céu, ele não vai ser uma promessa de alguém que genialmente nos vai trazer. Vai ser uma construção difícil do processo de luta. Acho que esse é o grande exercício, como é a proposta que a gente tem feito e está tentando construir nesse pequeno e brevíssimo curso, né? Obrigado, Gladys. Um beijão, viu? Obrigado a todo mundo, aliás, viu? Obrigado. Então, boa noite, né, Amanda? Acho que agora sim terminamos, é isso? Boa noite, viu? Beijo para todo mundo, a gente se fala. Até terça que vem. Tchau, Boa tchau. noite, até terça. Tchau, tchau.